Olá, eu sou Bruna Pirini e vou apresentar o trabalho Terceirização e a Negação da Percepção, Vivências dos Trabalhadores no Ramo da Construção Civil de Limeira, São Paulo. Esse artigo ele foi feito em coautoria com Gustavo Tanque Bergstrom e Sandra Francisca Bezerra Gema. Para introduzir esse tema, a gente trouxe os dados da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANABAT, de 2019, que divulgou que esse setor da construção civil é o primeiro do país em incapacidade permanente, o segundo em mortes e o quinto em afastamentos com mais de 15 dias. Além disso, a problemática envolve a questão da terceirização e da precarização do trabalho. Então, o objetivo geral era compreender o trabalho a partir de duas empresas terceirizadas inseridas no contexto da construção civil de um viaduto em Limeira, São Paulo, utilizando da ergonomia e da psicodinâmica do trabalho. Entre os materiais e métodos, como dito, a psicodinâmica do trabalho para avaliar aspectos psíquicos subjetivos, as condições de trabalho englobadas pela divisão do trabalho, divisão social e organização do trabalho, e ergonomia da atividade para analisar o comportamento das pessoas diante dos problemas e como superá-los. A pesquisa de mestrado de Gustavo Tanque Bergstrom, de 2022, utilizou-se de 9 trabalhadores terceirizados, sendo 6 a primeira empresa terceirizada e 3 para a empresa terceirizada 2. Todos do sexo masculino, com idade entre 22 a 51 anos, possuindo baixa escolaridade. Foram feitas 22 visitas de observações globais e depois 15 entrevistas coletivas semi-estruturadas de 1 hora com os terceirizados e após a sua validação. Primeira empresa terceirizada ou batedores de estacas, eles tinham a função de sustentação do viaduto. Ela era composta por mais de 50 funcionários, todos externos à cidade de Limeira, então transporte pela empregadora, e com a jornada de 7 da manhã às 5 da tarde. Já a segunda empresa terceirizada, os guieiros, responsáveis pelo acabamento das guias, era composta somente por 6 funcionários e eles trabalhavam em 2 obras simultaneamente. Além disso, eles também se deslocavam com o transporte da empresa, por serem externos à Limeira, e a sua jornada era das 7 da manhã às 5 da tarde. Quanto aos acidentes, eles tinham noção que aconteciam os acidentes, mas justificavam colocando a culpa na vítima. Então, porque tinha problemas em casa ou havia bebido no dia anterior, não queria estar naquela obra, dentre outros. E esse discurso foi um uso de defesa de negação, de projeção e idealização do grupo como uma estratégia de defesa diante das condições precárias para que eles perdessem o medo e pudessem trabalhar. Tanto é que o relato do Soldador 2 diz que em 2013 um companheiro dele faleceu trabalhando, sendo que o que aconteceu? O trabalho continuou no dia seguinte, normalmente, porque as obras para a Copa estavam atrasadas e eles trabalhavam para um estádio. Além disso, as condições de trabalho eram muito diferentes das divulgadas pela mídia e ainda tinha a culpabilização da vítima, inclusive pelo próprio Soldador 2, dizendo que o amigo tinha saído no dia anterior. Só que essa negação da realidade, ela muda quando o Soldador 2 percebe que isso acontece com um amigo seu. E a estratégia de defesa, então, ela pode enfraquecer e promover a banalização das injustiças no ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, objetivar, equilibrar o emocional dos trabalhadores e livrá-los do medo e da ansiedade. Então, concluindo, a terceirização precariza o trabalho e essas estratégias de defesa coletiva são meios de lidar com as precarizações, mas também não asseguram que novos acidentes não vão acontecer. Essas foram as referências bibliográficas. Obrigada.